Foi por acaso, um amigo ofereceu-me em 98, em francês, o Guardador de Rebanhos, do Alberto Calheiro, um mestre. E no início, como estava assim muito ligado à poesia, estava mais ligado à filosofia, li pouco e deixei de lado. E depois convidaram-me a apresentar num projeto de um livro sobre a poesia e os poetas europeus. Havia um capítulo dedicado a Pessoa, a apresentar Pessoa, a partir de um poema, como vocês acham também vão tentar fazer. Escolhi um poema, o poema Nova de Calheiro, e como costumo fazer, não conhecia nada do Pessoa, e então fui fazendo leituras, li poemas, textos do Pessoa, heterónimos, e também estudo sobre o poeta. E fiquei realmente espantado. Eu costumo dizer, foi um encontro amoroso que tive com a Pessoa. E só há essas palavras. Porque em termos tocou-me tão forte, marcou-me tão forte, que dedico a minha vida à Pessoa. Complicadíssimo. Ele próprio acho que nem sabia quem ele era. Até porque o Fernando é pessoas, no plural. Há uma das grandes especialistas do Pessoa, a professora Teresa Rita Lopes, descobriu lá no fundo da mala, no mínimo 72 heterónimos. Ou seja, personalidades literárias que escreveram, no mínimo, uns textozinhos. Até uma obra imensa como a do Álvaro de Campos ou do Bernardo Soares, que escreveu o livro do Zé Sossego. O próprio Fernando Pessoa diz que ele é um ser estilhaçado, se diz? Sim. Estilhaçado. O fato de ter consciência de ser também introduz uma espécie de divisão em ele, até o abismo até. Mas obviamente que o Fernando Pessoa existiu, é uma pessoa cívica, nasceu, vocês sabem muito bem, o 13 de junho de 1888 em Lisboa. Ele diz até num fragmento que a vida dele foi marcada por todos os 5 anos, o 5, número 5, ele acreditava muito numa dimensão simbólica dos números, foi marcante para ele. Em final de perdeu o pai muito jovem, tinha apenas 5 anos, a mãe voltou a casar e em 95, e logo em janeiro, o 6 de janeiro, foi com ele, com a mãe, para Durban, na África do Sul. Ficou lá quase 10 anos, voltou em 1905, mais um 5, estudou 2 anos aqui em Lisboa. Em 1915 houve a criação do Orfeu, a revista Orfeu, que marcou tanto o modernismo português, à volta do Pessoa, mas Sá Carneiro, Almada Negreiros, grandes artistas e poetas. Em 1925 perdeu a mãe, e foi um grande choque afetivo para ele. E em 1935 ele tinha previsto, num sinal astrológico que ele tinha desenhado, quase a um dia, a morte dele. E é por isso que nos 2 ou 3 últimos anos ele escreveu imenso, porque já sabia que ia ser o fim. Será isso suficiente para definir o Fernando Pessoa? Talvez não, mas são... A obra dele é tão invasiva, tão imensa. Ele passava dias e noites a escrever, muitas vezes de um jazz, que não se pode dissociar. Tem influências na vida. Por exemplo, o Álvaro de Campos meteu-se na relação amorosa dele. E o Fernando Pessoa cortou porque privilegiava a obra.
E então o próprio Álvaro de Campos meteu-se lá no meio dessa relação complicada, já complicada a dois, a três ainda mais, não é? E é por isso que não se pode dissociar. O que marcou mais é quase uma certa loucura na obra e no Fernando Pessoa. É uma pessoa. O poeta é um infingidor. Fins tão. Depois não sei mais em francês. O poeta é um fingidor. Mas é o Fernando Pessoa que chega a diz fingir isso. que é dor. Sim, então há aqui um paradoxo sem explicar, é que é o próprio poeta que está a escrever esse primeiro verso, o poeta é um fingidor. Há aqui um paradoxo, ou até uma contradição, porque um poeta que diz que o poeta é um fingidor está a dizer a verdade ou a mentir? Não há resposta, a resposta é preciso ler o poema e talvez até a obra completa do Fernando Pessoa, porque ele joga muito com o fingimento. Loucura. O próprio Fernando Pessoa dizia, vou dizer antes em francês, l'homme sans la folie qu'est-il de plus que la robuste bête, cadavre à journée qui procrée. Em português acho que é o que é o homem, sem a loucura, o que é o homem mais do que a sadia vesta, cadáver adiado que procria. Não é? Ou seja, ficar parado sem fazer nada, será isso vida? Ou a vida será criar, inventar, imaginar?